Mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Mais um programa que a gente vem com muito amor, com muita energia, uma equipe maravilhosa trabalhando. E o assunto que a gente vai desenvolver, pelo menos nós vamos caminhar para isso, o que a gente tem muito hoje? Estética. Né? O ser humano, a gente se preocupa muito com a estética. A estética é muito bacana, a gente precisa estar arrumadinho, estar bonito, estética é super importante. Mas imagina, junto com essa estética, com essa beleza, você traz uma informação legal, você tira dentro de você aquilo que você acha que é, mas com uma força maravilhosa, saber usar a estética e o que você tem por dentro, o que você vai transmitir, a palavra de amor, de paz, de força, de luta, isso tudo junto é demais. Eu já volto com a nossa convidada e a gente vai desenvolver essa história. Muito interessante. Já volto. Estética, beleza, linda, maravilhosa, mas tem um coração. Leva e traz pra gente muita informação interessante, tem um conteúdo. Lara Brito. E aí, Juquinha, tudo bem com você? Imagina eu, estou feliz demais de você estar aqui, Lara. Não, e eu, quando a gente se falou, você me ligou, porque nós somos amigos. Claro. E você me ligou e falou assim, Lara, vamos bater um papo comigo? E tinha muito tempo que a gente não se encontrava. Eu falei, vamos na hora. Eu falei, agora? Vamos agora bater esse papo, então. E eu fiquei feliz e honrado, né? E muito feliz mesmo. Primeiro, por tudo que a gente está passando, vivendo e tal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, Lara, vamos começar contando um pouco da sua história. Vamos. Né? Vamos falar o seguinte, você veio do Sul. Isso, como é que é essa trajetória sua? Olha, Juquinha, eu vim aqui para Goiânia muito novinha. Eu tinha 14 anos de idade, meus pais vieram, precisaram vir a trabalho. E eu falei, bom, eu não vou ficar sozinha aqui, né? Muito nova, muito jovem. Falei, vou também. E cheguei aqui, como se diz, de mala e cuia. E já direto, lá em Curitiba eu já trabalhava como modelo. Eu trabalhei dos 12 aos 14 como modelo lá em Curitiba. Foi através de um concurso que eu fui descoberta lá, que chamava-se Sereia das Piscinas. Então eu vim pra cá. Sereia? Das piscinas. Eu já fui sereia, gente, de verdade. Do teatro, mas eu vou chegar lá. E aí houve esse convite. Eu cheguei em Goiânia, desculpa, e falei assim, eu vou continuar trabalhando como modelo, porque lá tiravam um trocadinho, né? Eu falei assim, vou continuar com esse trocadinho lá em Goiânia. E deu muito certo quando eu vim para cá, procurei uma grande agência aqui em Goiânia na época e comecei a trabalhar como modelo, as coisas começaram a acontecer e dar certo. E teve uma coisa muito interessante, quando eu cheguei em Goiânia, com 14 anos, lá em 1900 e bolinha, eu sou, né, loira, dos olhos claros, e era difícil encontrar meninas que fossem loiras dos olhos claros. Não tem essa febre hoje de pintar os cabelos. Na época, esse era raro. E para uma garota de 14 anos, mais raro ainda, você ser loira. Então, eu cheguei aqui e virei a boneca. Loira, do olho claro, não faltou trabalho para mim. Aqui foi bem legal esse início, né, com 14 anos. E depois eu tive uma ascensão meteórica na minha carreira. Eu falo que eu sou uma pessoa super, assim, me considero uma pessoa bem-sucedida porque eu realizei todos os meus sonhos dentro da carreira de modelo. Então, comecei com 12 lá em Curitiba, 14 em Goiânia e trouxe para Goiânia também algo que não existia aqui. Eu fazia uma personagem, fazia uma vitrine viva, que eu chamava, né? Que legal! As lojas me contratavam e eu ia para a vitrine e fazia um robozinho. Que legal! Quem é lá de 97, anos 2000, vai lembrar do robozinho que a gente fazia até nas boates. Era mais ou menos aquilo, era um robozinho que eu fazia numa vitrine e foi a sensação. Não existia a internet como ela é hoje, então os meios de comunicação eram revistas, eram jornais, então eu era a queridinha das revistas e dos jornais porque havia trazido para Goiânia essa técnica totalmente inovadora. Eu tinha 16 anos nesse período e quando eu comecei a fazer essa vitrine viva e foi assim, eu dei curso dessa técnica e aí a gente ia para o shopping, vários
outras garotas que eu ensinei essa técnica, então elas faziam junto comigo também, foi um sucesso. Você já veio trabalhando, já acontecendo nas coisas, nos lugares, fazendo um time para te acompanhar? Sim, sim, foi exatamente isso que eu fiz. E sempre tive assim, eu tive o exemplo da minha mãe, que é uma mulher muito batalhadora, uma mulher de garra. Então eu cresci vendo isso, então isso para mim foi natural. Então eu cheguei aqui, foi natural. Muitos até existia muita fofoca, falava assim, mas essa tem a mãe que ajuda, tem não sei quem que ajuda, o Booker que ajuda. Claro que durante a minha carreira toda eu tive padrinhos, inclusive você, por chegar lá, pessoas que me ajudaram, que me ensinaram muito, mas essa vontade, esse querer e essa garra partiu muito de mim, de falar assim, isso vai dar certo, eu vou fazer, eu vou tentar e vai acontecer. E com 16, 17 anos também eu comecei a participar dos concursos de beleza, que foi algo também que ajudou muito na minha carreira de modelo a dar essa visibilidade. Antes de concurso de Miss, porque eu também já fui Miss, gente, assim, dá um tchauzinho até hoje. Então, essa história de Miss E aí eu comecei a participar dos concursos de beleza. Sempre, quando eu não ganhava, eu estava entre as 3 colocadas, comecei a participar de concursos de modelo também. E nisso minha carreira foi crescendo, e aí eu comecei a fazer muitas coisas na televisão, além de ser modelo fotográfico, eu passei a gravar comerciais. Chegou um período da minha vida que eu trabalhava exclusivamente como modelo e eu trabalhava de segunda a segunda. Fazia de 2 a 3 trabalhos por dia. Teve um período que você andava por Goiânia, tinha outdoor, hoje não é nem tão comum ter outdoor, porque hoje as mídias sociais, hoje é diferente a maneira de se comunicar. Mas na época existiam vários outdoors na cidade. Desculpa, eu vou te interromper, mas você continua trabalhando? Não, eu continuo trabalhando, fato, sim, eu continuo trabalhando. Mas é porque naquele momento da minha vida, no auge, era algo assim, exclusivo. Aquela era a minha profissão, eu só fazia aquilo. E trabalhei só com aquilo, naquele período. E como eu te disse, a carreira de modelo, ela me abriu várias portas. Então, ela me abriu as portas para os concursos, que foi muito importante na minha vida para me dar uma visibilidade. E também abriu uma porta que foi maravilhosa, que foi para o teatro. Pois é, mas modelo, quando você fala de abriu as portas, essas portas foram, inclusive, fora do Brasil. Sim. Né? Você participou de concurso... Do Miss Mundo, Miss Mundo, na China. Olha aí. Isso. Antes de eu chegar no Miss Mundo, na China, eu comecei a trabalhar como atriz também, numa companhia muito renomada em Goiânia, que é a do Luiz Roberto Pinheiro. Maravilhoso. A Pinheiro Produções Artísticas. Eu quero trazer o Luiz aqui, esse trabalho é maravilhoso. E você é uma excelente atriz. Obrigada. Mas eu apanhei muito, viu? Eu confesso que a primeira vez que eu subi no palco e abri a boca, acho que o pessoal fez assim, me viu calado e falou assim, que lindo, a hora que eu abri a boca, o pessoal, nossa! Foi, olha, eu levei muita cacetada na cabeça até aprender o ofício. Porque eu fui jogada, né? A porta abriu e falou assim, agora vai. E eu falei, vou como, gente? O que eu faço? Essa porta abriu pela sua beleza. Sim. Você acha não, foi esse o caminho? Sim, no sentido do teatro. Com certeza foi pela minha beleza. Mas você já tinha dentro de você essa atriz. Sim, né? Sim. Eu sempre tive essa vontade, essa motivação. E quando veio o convite, e aí que está uma coisa bacana que eu vejo talvez nas gerações de hoje. A gente vê que é o menor... a gente fala muito hoje de cyberbullying. Então eu vejo assim que é o menor sinal de rejeição, de cancelamento, as pessoas desistem. Então, eu vejo que é uma geração que ela está muito doída, ela está muito enfraquecida. E lá atrás, claro que não tinha essa proporção da internet, que todo mundo fica sabendo, mas era difícil também. E eu recebi muita paulada. Muita gente, olha, você não é boa, você não serve para isso. Quando eu era modelo, a mesma coisa. Não, você não tem altura, você precisa ser mais magra. E porque quando eu trabalhei como modelo, existia um padrão rígido, coisa que não existe hoje. Hoje, graças a Deus, né, tem essa polivalência, onde todas as pessoas são bem vistas, bem quistas, e todos os padrões são aceitos. E na minha época não era assim. Se você não tivesse a medida 90 de quadril, 60 de cintura e 90 de busto, você tinha que entrar nesse padrão. E tinha que ter uma determinada altura. Então, era cruel nesse sentido. Então, eu vejo que para as gerações de hoje tem esse facilitador.
Mas, em contrapartida, essa questão da perseguição pela internet, a internet ela é uma ferramenta que machuca muito. Ela te condena também. antes, já te julga logo, já te julga antes do veredito. Então, isso é muito ruim. Então, para mim, naquela época, igual eu falei, não foi fácil. Claro que eu tinha uma porta aberta, mas que eu tive que correr atrás para aprender a fazer. E nesse processo, muita gente falando assim, desiste, você é ruim demais. Que então, ou então era assim, você só é bonita, mais nada. Então, virou uma questão, além de você é bonita e mais nada, tinha essa questão pessoal, não de provar para os outros, mas de eu entender da minha capacidade. Eu falei assim, eu posso aprender, eu posso fazer. E comecei no teatro. E foi muito bem sucedida também. Primeiro, viveu vários vários personagens infantis. Eu falo que tem jovens de 20 anos que eu vejo aí hoje, que falam assim, eu te vi quando eu tinha 8 anos. Eu, ai, que gracinha! E eu vejo também pais que na época eram crianças e hoje já são pais, e colocaram o nome da filha com o meu nome. Então, tem pessoas que me homenagearam. Olha, também. Cara, isso é super. Então, assim, eu fiz parte dentro da história de Goiás e do imaginário de muitas crianças e muitas mulheres na época teatros também. lotados, né? Porque as produções do Luiz muito... E não só aqui em Goiás, mas em vários estados do Brasil. Acontece, ele vai muito para a Bahia, ele tem um público muito forte na Bahia. Eu lembro uma vez que eu estava andando na rua, na Bahia. Eu, Lara... Curitibana, Goiana, mais goiano que curitibana. Cheguei lá em Salvador, estou andando num calçadão lá. Chega uma pessoa, me pega pelo braço e fala assim, você é a Lara Brito. Eu falei, sou a Lara Brito. Então, assim, o Luiz tinha esse poder, essa força. Ainda tem, hoje é porque está parado. Determinado, né, Lara? Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que o que você falou aqui há pouco, essa sua determinação, você foi estudar, sim, foi melhorar a sua voz, sua dicção, você buscou isso. Tudo isso, Juquinha, tudo. Eu entrei no teatro totalmente crua, verde, eu não conseguia colocar minha voz. E como eu tinha vindo da Vitrine Viva, então todo o movimento que eu fazia era assim. O que você quer? Era uma coisa bem natural. Então foi assim, olha, o Luiz, tadinho, ele pegava o texto assim, falava assim, a lua está grande, repete. Eu falo, repete, lua. Então ele pontuava palavra por palavra. Eu dei muito trabalho para ele. E em contrapartida, eu também fui correr atrás. Fui fazer oficinas de interpretação, de expressão corporal e principalmente, que era o que mais me atrapalhava, era essa questão da impostação de voz, a colocação da voz. E que eu aprendi, depois fui fazer fonoaudiologia, até um querido Fernando Pirillo. Na época ele me auxiliou, cantor aqui da região de Goiás. Ele falou assim, Grande Pirillo. Ele falou assim, eu vou te indicar uma pessoa que vai te ajudar a você melhorar essa questão da impostação de voz. E eu tinha muita vontade. Então, eu acredito, assim, que eu falo que, além dessa determinação, dessa vontade, acho que as pessoas viam isso, viam esse diferencial. Então, eu fui acolhida por muitas pessoas. Eu falei assim, então eu vou te ajudar. Eu estou vendo a sua determinação, você tem potencial. Então, eu tinha muita vontade de aprender. E uma coisa que eu aprendi, que eu falo isso muito para os meus filhos e para quem estiver escutando a gente, que o talento, ele não é tudo. Porque se você tiver a vontade, ela tem que sobressair ao talento. Porque eu falo para as gerações de hoje, falo para os meus filhos, assim, você pode ser o que você quiser, desde que você queira e você acredite. E é possível. Dedicação. Dedicação. É você treinar, é você acreditar. Você, para realizar os seus sonhos, você tem que correr atrás mesmo. Porque as coisas não acontecem assim. Você, por mais que a gente falando de estética, de beleza, e que você às vezes sofre, às vezes não sofre, né, o tal do bullying, por exemplo, no início ali da sua carreira, você só é bonita, você não é atriz. Então imagine o que você passou e o que você viveu para chegar hoje essa atriz maravilhosa, porque eu já vi você algumas vezes no palco, né, e faz um trabalho. O mais importante que eu acho, Lara, que você é um exemplo para mim, para todos nós, é que você correu, que você foi atrás e buscou aprender, você se dedicou. Sim, eu fiz isso. E eu vejo hoje que as pessoas, elas desistem muito fácil. Ao menor obstáculo, não, isso não é para mim.
E não é assim. As coisas quando a gente... Olha, eu falo, gente, dá certo. Não tem como dar errado. Se você tem aquela determinação, se você faz, porque não adianta nada você eu quero, mas se você não executa, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você querer de todo o seu coração e traçar uma meta e seguir aquela meta, mas fazer aquilo todos os dias, você vai chegar lá, não tem como, porque a gente vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, não tem como. Falei assim, a regra é clara. Então acontece mesmo, a gente só não pode desistir e também não cair nessa de ficar escutando todo mundo. Então, assim, eu fui muito criticada. Quando eu me iniciei, eu falo em todas as minhas carreiras, né? Modelo, atriz, apresentadora, então eu fui muito criticada. Mas eu só absorvia aquilo que realmente acrescentava. Aquilo que era uma coisa maldosa, os assédios, sim, né? Imagino isso por tudo que você passou, né? E você acreditava, falando, eu não vou, isso não vai me tirar do caminho. Não vai. Né? Eu não vou desistir. Exatamente. Né? Hoje tem essa história belíssima, exatamente. Lara Brito. Realmente tinha uma época que a gente andava na cidade e fora, às vezes eu viajava, via muito os outdoor, né? Sim, você sempre ali, muito, sempre trabalhando. A dedicação, que você é um exemplo disso, ela é importante. Sim. Né? Então você passou por todo esse processo para chegar no teatro, televisão, você está entendendo? E acreditando ali. E eu acho que outra coisa importante também, a gente não precisa, para a gente subir ou ter uma ascensão, você não precisa diminuir o outro. Exato. Você não precisa esmagar o outro. Um exemplo nosso, uma experiência nossa, que eu pensei com você. Eu, quando fui a primeira vez que eu subi num palco para apresentar o evento, foi a mesma coisa. Pus um microfone na mão, vai lá! E eu, ai meu Deus! Eu não sabia absolutamente nada. E você, experiente, com todos os seus anos de carreira e toda a sua bagagem, e você com muita humildade também, né? Você falou assim, vem cá, garota, eu tô vendo que você quer saber, então eu vou te ensinar. Então você foi muito generoso. Então você está vendo? A gente não precisa, para a gente crescer, ou para a gente ser o melhor, para a gente ser a estrela, você não precisa chutar o outro ou falar assim, se vira. Então você teve essa generosidade, que eu acho que isso também é uma grande lição. Então eu posso ajudar o outro também. Desculpa, mas eu me emociono fácil. E não estou nem aí, se a câmera está ligada, nada. Eu me emociono. Você falar isso mexeu comigo aqui. Porque eu acho que essa é a razão da vida. Você precisa dar espaço para as outras pessoas. E você sendo algo, ou uma pessoa muito forte, ou grande, você não pode deixar de fazer isso, né? Mas quando você chegou, Lara, eu enxerguei essa vontade sua, esse desejo seu. E mais ainda, você muito humilde. Porque nunca vi a Lara gritar com uma pessoa, nunca vi a Lara fazer ou abusar não só da beleza, mas do trabalho dela com as outras pessoas. Então isso faz você ser essa pessoa de hoje, essa história que você tem de hoje. E eu enxergava, eu falava assim, essa menina ela vai dar certo, ela vai dar certo. E eu entendo até hoje que eu não precisava ser maior do que você, sendo que eu tinha uma história já muito antiga nos palcos. E eu sabia disso, como ator, como apresentador, mas eu jogava muita bola para você, sabe? É onde eu te falei da sua generosidade. Nós não éramos concorrentes. Né? Você falou assim, você é minha colega. Apesar de eu ter aparecido ali totalmente despreparada, e você falou, você é minha colega, me dá aqui sua mão que você vai conseguir. Mas você é a culpada de tudo isso, de você estar fazendo sucesso. Você lutou muito por isso. Cláudia Fernandes, que fez muitas produções, né, junto com a gente e tal, que também te falou tantas coisas, né, te deu tanto, abriu tanta assim, coisa, falava, faz assim e tal, dura, né, como é a Nayane, dura aqui da direção do programa, mas assim, um duro que é tipo assim, poxa, presta atenção, esse caminho aqui, segue esse caminho. Eu enxergo hoje, eu tenho aqui na minha frente, uma mulher de uma história belíssima, de um trabalho fantástico, de uma luta que é impressionante. É admirável o que você faz, Lara. Obrigada, Juquinha. Eu fico muito feliz. E eu falo assim, quando você fez esse convite, eu falei, conta um pouquinho da sua história. Então, eu até falo, gente, de verdade, não tem como eu falar da minha história e não falar o nome do Juquinha, não falar o nome da produtora
Cláudia Fernandes, a Claudinha, chama ela de Claudinha. Não tem como, porque vocês fizeram parte dessa história também. Igual não tem como eu não falar do Luiz Pinheiro, não tem como. Porque são pessoas que me deram a mão e falaram assim, eu acredito em você, vai que vai dar certo. E eu sou muito grata por você, pela Cláudia, pelo Perilo, que me deu dicas na época também, pelo Luiz Pinheiro, que acreditou e falou assim, você vai dar certo e você vai conseguir. E claro que eu tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que me estenderam a mão ao longo da minha trajetória. E eu sempre penso, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualista, acredito em Deus. E eu pergunto, falei assim, Deus, será que eu mereço tanto? Porque eu me considero uma pessoa tão privilegiada, tão abençoada, de ter sempre rodeado de pessoas tão, assim, que me acrescentam tanto na minha vida. Eu falei, será que eu mereço tudo isso mesmo? Posso Então... ser sincero? Essa pergunta que você faz para Deus, a gente faz essa pergunta quando a gente tem a palavra que está dentro da gente, que você acabou de falar, chama-se gratidão. Você é uma mulher que tem uma gratidão muito grande por tudo que aconteceu na sua vida e por tudo que você colhe hoje, do trabalho que você colhe. Gente, esse bloco a gente já está terminando, olha só que louco. E a palavra é essa, gratidão. Quando eu falei da estética, está aqui. Você pode ter uma estética, você pode ser linda, você pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Mas trazer de dentro de você a informação e a sua verdade com amor, paixão e gratidão, não é para qualquer um. Já já a gente volta no próximo bloco. Muito mais papo aqui. Gratidão, estética, amor, trabalho, luta, garra. E a gente continua com a nossa conversa aqui. Não, a gente não parou, né, na verdade, porque deu um intervalo comercial e nós estávamos aqui. Porque não sei o que. Exatamente, a gente não parou. O papo não acaba. Não acaba nunca. Lara, com toda essa mudança, com todo esse processo que o mundo está vivendo, esse momento de uma pandemia, claro que a gente sempre teve e vai continuar tendo problemas na vida. Doenças, violências, tudo. Mas a pandemia, ela chegou de uma forma muito cruel, onde mexeu muito com os nossos sentimentos, com os nossos amores, com as pessoas que a gente ama, e trouxe, ao mesmo tempo que você parou o mundo, trouxe você para perto das pessoas, né? Mudou mudou muito isso. E veio a mudança. Como é que isso aconteceu para a profissional, a Lara? Como a Lara está sobrevivendo, como a Lara está lutando? Bom, hoje? Nós começamos a pandemia no ano passado e foi algo inesperado, porque veio de uma vez, fechou tudo, a gente tem um vírus novo, ninguém sabia exatamente o que era, o que estava acontecendo, ninguém trabalha mais, e a gente no meio daquele turbilhão de emoções, igual quem é artista, até as pessoas que são muito comunicativas, você fica trancado, podendo falar só com 3 pessoas que convivem ali com você, foi um desafio tremendo. Mas foi um momento, eu sempre digo que eu procuro, apesar de toda aquela dor, de estar tudo fechado, sem trabalhar, e das pessoas doentes, eu sempre eu tento ver o lado bom. Falei assim, o que eu vou tirar disso? Então eu tive um momento muito difícil, que eu fiquei deprimida. Na época eu ganhei muito peso, até no ano passado, para eu entender tudo aquilo que estava acontecendo. Porque eu estava com projetos para o teatro, eu gravava muito comerciais para televisão. Então se os empresários e se os empresários não estão trabalhando, não estão ganhando, eles não vão fazer lançamento e contratar uma apresentadora para apresentar o comercial, representar o comercial deles, né? Então é uma cadeia. Então essa cadeia parou. E foi muito desesperador. Mas eu falei, eu preciso sair dessa. Eu sou uma pessoa otimista. Eu falei, agora é o momento. Então, ano passado mesmo, quando as coisas começaram a ter uma certa normalidade daquilo que a gente conhece, né, foi nos devolvido o direito de ir e vir. Então eu falei, agora é hora de dar a volta por cima. E eu comecei a querer entender isso. Então eu voltei muito para mim, tentei resolver muitas questões. Então foi ótimo, uma terapia pessoal. Foi excelente. Então eu falei assim, vou fazer essa virada. E foi ótimo. Agora, em relação ao trabalho, eu acho que para o artista, hoje ainda é um grande desafio. Muito.
Porque nós éramos acostumados a fazer eventos, a estar com muitas pessoas, o próprio teatro, que eu não estou fazendo mais, que era algo que eu fazia também com frequência, espetáculos. Então, eu vejo que esse setor é o que mais está engatinhando e talvez tenha sido o mais prejudicado. Mas eu compreendi nisso também que a internet cresceu muito. Então, a internet deu um boom. O crescimento que ela normal que ela teria, ela cresceu em um ano 10. Então, e eu vejo que é um caminho sem volta. Então, as pessoas se acostumaram a comprar pela internet, as pessoas se acostumaram ao entretenimento pela internet, informação pela internet. Então, eu acho que os nossos olhos têm que começar a voltar para a internet. Por exemplo, essa busca louca e desculpa, essa mudança trouxe também, junto com tudo isso, a tal da condenação através da internet. Sim. Atrapalha muito a vida de muita gente. Hoje tem uma palavra que se usa muito aí, que é o tal de cancelamento. Você não pode, qualquer coisinha que de repente você faça, você é cancelado de imediato. Há um desespero muito grande que as pessoas que passaram a usar também de um jeito ruim e péssimo as mídias sociais. Sim. Que é condenar, que é destruir a vida de uma outra pessoa através dessas mídias sociais. Nós passamos por tudo isso, você passou por isso, inclusive perdemos amigos, né, pessoas muito próximas. Você teve um momento muito difícil. É você superar, você entender que você precisa estar forte para inclusive os seus próximos. Sim. E sendo uma artista, nós somos os primeiros que pararam ali e vamos ser os últimos a voltarem realmente. A gente é que é muito corajoso e a gente continua trabalhando para levar a informação, a alegria, que na verdade o teatro, a arte, tem ajudado muito essa coisa de a gente ficar meio que isolado, né? Lara, com tudo isso, vem a Lara numa transformação. Uma nova Lara, numa luta novamente pelo seu trabalho. Sim. E hoje você bomba na internet. Você faz um trabalho muito importante, você leva a mensagem importante, não só da alimentação, do comportamento. Como é que é isso aí? O lado mãe, o lado esposa. Então eu tento passar... Mulher. Principalmente o lado mulher, ainda mais na faixa etária que eu estou, que durante a pandemia... eu descobri algo muito interessante, porque a mulher, quando ela chega aos 40 anos, casada há muito tempo, com filhos, bem-sucedida, já bem realizada na profissão, aí você fala assim, acabou, já fiz tudo. Você pensa, eu acho que muitas mulheres de 40 anos pensam assim, tô velha, tô cansada. Só que aí a pandemia foi bom para mim, porque me fez entender que não, que aquilo podia ser um recomeço. Não é o fato de eu ter casado há muito tempo, ter 2 filhos e já ter tido uma carreira que foi muito bem sucedida, que acabou. Por que acabou? Por que eu não posso começar de novo, me reinventar? Está acabado por quê? Quem que disse? Por que 40 é velha? Né? Então eu mesma tinha esses preconceitos. E aí eu comecei a ver tudo diferente. Então eu falo, hoje eu estou com 43 anos, então eu falo assim, dos 40, ano passado, né, que eu fiz, 41 para cá, nesses 2 anos de pandemia, eu me descobri uma nova mulher. Olha que não acabou nada. Eu me sinto mais jovem do que nunca, mais disposta do que nunca e cheia de sonhos e ideais. A vida só acaba quando termina mesmo. É quando a gente está lá, 7 palmos no chão. Caso contrário, a gente sempre pode recomeçar e sempre pode se sentir bem, e feliz e realizada. Então, essa coisa de ser condenada, a internet tem muito nisso, ela te condena. Você é jovem, você é velho, você é bonito, você é feio, você é cancelado. Gente, não existe isso. A gente é aquilo que a gente acredita ser. E a gente tem que acreditar sempre no melhor e buscar sempre o melhor. Então, eu falo assim que veio uma fase nova na minha vida. Eu estou vivendo, eu digo que é a melhor fase da minha vida, porque ela veio com a maturidade. Então, eu estou numa fase que eu nunca me senti assim tão bem com o meu corpo, com a minha cabeça, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu nunca me senti tão bem, porque a maturidade me trouxe isso e a compreensão de entender, até mesmo a gente se julgar menos e se acariciar mais, né? No sentido, tá tudo bem, vai dar certo, você vai conseguir, não se cobre tanto.
Então, eu acho que a pandemia foi bom para mim nesse sentido. Ali junto com teu marido, teus filhos, né? Sim. Seus pais que são maravilhosos. Quero Meus mandar irmãos. um beijo para sua família, seus irmãos. Mas eu percebo que você realmente, a sua força aumentou. Sim. Né? A gente percebe isso nos seus posicionamentos. Quem te segue ali nas suas mídias sociais, você continua, quer dizer, eu acho que você está mais linda, está maravilhosa. Obrigada. Você é uma mulher que não para, mas você não deixou e nunca deixou essa beleza ser só a beleza. Nunca. Você foi atrás de algo mais. E você está usando suas mídias sociais incentivando. Às vezes eu vejo você malhando, você levanta uns pesos ali e fala, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Mas quando eu vejo você fazendo, sabia que você me incentiva a caminhar, sim. Sabe, a me movimentar, sabe? E eu estou fazendo isso também. Né? Sou um idoso que ainda acredito. Quando eu falo idoso, mas eu já sou idoso. Mas eu já sou um idoso. Eu sou novinho, ó. Mas eu sou um idoso que me enxergo também jovem. Jovem em pensar que é uma juventude, que jovens que estão aí, que ainda precisam ouvir esse idoso e que eu também preciso ouvir. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo muito com a direção do programa, que é a Nayane, que é uma jovem, aprendendo com os meninos que trabalham aqui, o Fred, o Matheus, o Lohan, os meninos todos. O sentido da nossa vida, dessa jornada é isso, aprender. Não é? Então sempre eu fico buscando aprender. Eu quero aprender. E eu enxergo isso na Lara Brito. Sim. E até hoje, eu falo assim, eu passei por uma fase que eu achei, não tem mais nada para fazer. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não cheguei nem na metade dessa jornada, já falei que já tá bom, já aprendi? Não. E eu gosto muito eu falo sempre, assim, eu não me expresso tanto eu não me posiciono tanto em relação a isso, mas eu falo assim, eu gosto muito das redes sociais. Eu vejo algumas pessoas que vão lá para chorar, para abrir a porta de maneira escancarada e falar, isso aqui são os meus problemas. Eu falei, gente, de problema já basta os nossos. Eu vou querer ficar vendo problema dos outros, ficar vendo gente chorando, tristeza dos outros. Então eu encaro a internet como uma rede do bem. Para mim ela serve assim. Eu me inspiro em pessoas que acreditam nisso e eu tento inspirar pessoas também. Isso aqui é uma rede do bem, isso aqui não é uma rede de fofoca, não é uma rede de cancelamento. É claro que eu sei que isso acontece, eu não sou ingênua e nem estou negando isso. Mas eu acho que se a gente começar ali devagarzinho, cada um fazendo isso, e você parar de consumir conteúdo que degrinem pessoas, que magoam, machucam. Tem crianças e adolescentes que chegam a se suicidar com coisas que caem na rede. Então isso é muito sério. Então a gente tem que pegar essa ferramenta para usar ela para o bem. E eu tenho as redes sociais como um instrumento do bem. Eu procuro ali, eu sempre quero passar uma mensagem boa e daquilo que de fato eu estou sentindo. Então se eu não estou legal... já estou contando um segredo aí. Se eu não estou legal, você não vai me ver na internet. Agora, se está tudo bem, você vai me ver na internet, sim, porque eu quero passar essa mensagem para frente. Mas o que eu acho bacana também é que você mostra um outro lado. Olha sem a maquiagem, olha sem isso, olha eu, a dona de casa, olha eu dirigindo, olha eu trabalhando, olha eu fazendo as coisas, né? Sim. Aproveitando esse gancho de trabalhando, quais os projetos? O que você tem assim que você está pensando aí para mais pra frente? Como eu te disse, tudo mudou em relação à pandemia. Os projetos eram outros até 1 ano e meio atrás. E agora eu estou aí desenvolvendo 2 projetos que seria dentro da internet. Então eu não posso adiantar muita coisa, mas eu estou fazendo cursos, até mesmo para poder entender, porque essa geração que está vindo agora, e essa geração aí de 20 anos, é uma geração que cresceu com a internet, junto com a internet. E essa geração de 1980, a gente tem uma dificuldade tremenda ainda em se inserir. Para nós é claro, a gente vai atrás, busca, aprende, mas o meu plano, o meu projeto é entrar definitivamente na internet, para que não seja mais, é claro que é um instrumento de trabalho, hoje me ajuda muito, mas não é o principal meio de trabalho, mas eu quero transformar a internet no meu principal meio de trabalho. E isso fazendo com que tudo que você fez trabalhando de vender para as pessoas, vender o seu trabalho, vender você. Exatamente. Você produzir o seu trabalho. Sim. Você levar a sua mensagem, né? Você ter o seu programa, exatamente, você ter a sua iniciativa ali dentro da internet. A gente percebe isso, que a gente já percebe que você está caminhando exatamente para esse lado, né? Que eu acho que
as coisas vão caminhar para esse lado. Eu acho que tudo, eu acho que mais 10 anos, tudo está na rede. A gente não vai ter... Já está assim. Se você precisa de um serviço... esses dias eu estava ligando para marcar uma consulta. Aí já estava assim, se você preferir, acesse o nosso aplicativo. Mas acho que daqui a um ano não vai ter telefonema. Você já vai direto na internet, procura lá o que você quer, marca pela internet. As consultas, tem muitas especialidades que já são online. Então eu tenho certeza que o mundo está caminhando para o online. Essa mudança, ela veio exatamente com esse momento difícil. Sim, ela acelerou. Acelerou. E as pessoas estão vivendo isso intensamente. Né? Inclusive nos trabalhos mesmo. Eu vi um depoimento de pessoas, empresários, que deixaram de enfrentar um trânsito maior, sabe? Deixaram de sair de casa para poder ter uma reunião que ele pode fazer via aqui, né? Videoconferência, de resolver os problemas da empresa, de tudo isso. Isso realmente veio e está acontecendo muito, né? E vai ser cada vez mais forte. A internet, eu acredito que vai ser cada vez mais forte. O maridão, Roberto, tá seus meninos, ele é bonito, hein? O Heitor. Eu vou falar uma coisa, a sua família é linda, né? Quando eu vejo você, Roberto, que casal lindo, que os filhos lindos, né? Porque o Roberto é muito bonito também, né? Ele é um homem, ele é um homem bonito, né? Mas quem tiver curiosidade, pode entrar lá no Instagram, larabrito.real, e você vai ver que o maridão tá lá também, tá? Ele tá lá, mas não te deixa na mão. Ele sempre está ali te protegendo. Isso é importante para esse processo de trabalho, né? O apoio da sua família. Sim. Então, os meus meninos, como são dessa geração, eles estão achando o máximo. Isso mesmo, mamãe, vai pro YouTube, que vai dar certo, que tudo tá lá. Então, eles nem veem, assim, televisão. O mundo deles é a internet. Eles cresceram com a internet. Então, eles estão me dando a maior força. E o Roberto também sempre foi, acho que, o meu maior apoiador, maior incentivador. Eu recebo muitas perguntas também nas minhas redes sociais. O pessoal falando assim, Lara, como é que você faz com o seu marido? Ele te proíbe, ele deixa, ele não deixa? Eu falei, gente, nós somos indivíduos. Isso é importante. Claro que eu não vou fazer nada para agredi-lo, para constrangê-lo. Então, a gente tem que ter esse senso. Que eu não estou agredindo nem constrangendo, por que não? Por que eu não vou fazer? Então, ele é o maior incentivador. Aliás, essa mensagem que você está passando, ela é super importante para todas as pessoas que têm um relacionamento. Sim. É um indivíduo, você é uma mulher que luta. E você precisa ter do seu lado também uma pessoa que te apoie. Claro. E que você também apoie essa pessoa para os dois crescerem juntos, né? O amor contar não pode uma história. ser egoísta. Não pode, ele de jeito nenhum, o amor ele tem que ser lindo. Ele é generoso. Generoso, exatamente. Egoísta. Amor não combina com egoísmo. Qualquer coisa. Você pode isso, não pode aquilo, isso não é amor. Tá. Mudando assim radicalmente. Vamos lá. Aquelas barras de ferros ali. Quando eu vejo você levantando aquele ali, que eu imagino assim, na minha visão, que eu não pratico, que chama... Crossfit. Crossfit. Sou crossfiteira. Hoje você é uma crossfiteira, né? Isso. Crossfiteira. Crossfiteira, com muito orgulho, adoro. Não, e ali atuante mesmo, e malha. Às vezes eu vejo, você pega aqui um peso e levanta aquilo. Em cima da cabeça, Deus que é o mais céu, difícil. Quantos quilos tem aquilo ali, mais ou menos? Olha, só a barra são 15 quilos. Só a barra. Fora as anilhas que a gente vai acrescentando ali, que às vezes dá 30, 40, dependendo do agachamento, 60, 80 quilos. Quantos anos de treino? CrossFit tem 4 anos, mas, gente, não vai pensando que você vai lá me ver no box e eu vou ser assim, com o termo que a gente usa lá dentro do CrossFit, é RX, que é o sonho de todo atleta de CrossFit, é ser a pessoa mais forte do box. Não é isso, eu falo, tem 4 anos. Mas eu vou dentro do meu limite, respeitando o meu limite para poder estar lá todo dia. Porque quem geralmente pratica CrossFit é muito competitivo. Agora eu quero falar de uma coisa que foi interessante você ter tocado no assunto do CrossFit. O CrossFit, assim como todos os esportes, ele me fortalece mentalmente. Ele me fortalece, porque assim, quando eu tenho aquele desafio do peso, você começa com a barra de 15. Eu lembro que eu comecei com uma barra de PVC. E só de fazer o exercício repetidamente, aquilo me cansava. Aí eu fui para a barra de 7. Aquilo era o peso máximo. Então eu falo assim, o CrossFit ele fortalece a minha mente. Todas as vezes que eu vou lá e eu venço um obstáculo. Recentemente eu aprendi a pular num caixote. Você fala assim, que besteira pular num caixote. Gente, mas para uma princesa de 43 anos pular um caixote não tem joelho. Mas eu aprendi. Então cada desafio que você vence, cada etapa,
aquilo te fortalece para a vida. Então eu falo assim, eu sou capaz de qualquer coisa. Se eu sou capaz de pegar um peso desse para cima da minha cabeça, então é uma força, é algo assim, além da adrenalina que dá dos treinos, porque são treinos muito dinâmicos, mas ele me fortalece todos os dias. Sem falar a rede de amizade, que nós somos uma grande rede de amizade. Um beijo para as minhas amigas, agora vocês vão ter que me assistir, se estão me assistindo. Um beijão para vocês aí, qualquer dia desse. Vamos fazer aí uma matéria, vamos bater, né, para falar sobre isso, que eu acho muito lindo. Sim, o CrossFit ele realmente é transformador. Ele transforma as vidas. Eu tive a minha vida transformada. Acho que grande parte dessa volta por cima assim, que eu dei foi depois que eu entrei para o CrossFit, que eu comecei a me sentir de fato forte. Não estou falando de musculatura, é uma mente mais forte. É o desafio. É o desafio. É o desafio do corpo, né, que vem ali através da força, sim, mas que ele faz você pensar, eu vou conseguir. Exatamente. Então ele te alimenta um lado positivo, isso, que é o de acreditar que tudo vai dar certo, que você vai conseguir, que aquilo não é um obstáculo, né? Exatamente. É só naquele momento ali, Exatamente. mas que você vai dominá-lo. E assim é a né? vida. Assim é a vida. Então assim é a vida. Então o boxe do CrossFit nada mais é do que os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Eu vou ter que dar conta desse problema. A hora que eu estou lá no boxe, eu tenho que dar conta desse peso. Talvez não seja naquele momento, mas uma hora vai dar certo. E a vida é assim. Então. E esse tempo que você ficou, suas crianças mais em casa, a escola, né? Você... A escola, Juquinha, essa coisa de aula online. Olha, mamães, vocês que estão assistindo, vocês me entendem. Isso não é desse planeta. Aula online, menina em casa. Crianças, assim, meus não são tão pequenos, mas ainda não tem essa maturidade. Então, você pegar uma criança, ano passado, de 9 e 11 anos, para assistir aula online, foi o maior desafio da minha vida. Primeiro eu estressei eles, me estressei, a escola estressou. Por fim, eu já estava, pode fazer, vai lá. Mãe, eu não, entrega sem fazer, então. A volta às aulas presenciais. Você, eu vi alguma coisa, você é como se fosse uma festa ali, né? Foi uma festa, né? O menino fala assim, mãe, você acha que eu vou me adaptar? Vai lá, vai ser ótimo. É muito legal. Então foi um desafio, gente. Eu acho que não tem um ser humano nesse planeta Terra que não tenha uma história para contar, não tenha sofrido em algum momento. Mas como faz parte do ser humano, da nossa vivência, a gente sabe se reinventar, a gente sabe fazer diferente. Então eu acho que a gente sai um pouco mais fortalecido. Claro que no caso da minha família nós tivemos uma perda, foi algo irreparável. Então, mas até isso a gente tem que tirar uma lição do fazer valer. É até clichê falar isso, né? Mas essa é uma grande verdade. Se não fosse uma verdade, não seria um clichê. A gente precisa fazer valer a pena, porque a vida é assim, ó. Você não sabe, hoje nós estamos aqui conversando, mas é amanhã. Eu falo assim, que nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, né? Então a gente, às vezes, eu me sinto uma vela. Estou acesa aqui, está tudo certinho, mas bate um ventinho mais forte, de repente vai embora e tudo passa. E a gente está aqui para um aprendizado, né? Sim. Eu percebo, Lara, a gente já está chegando no final do programa e desse quadro, da sua participação. Eu percebo que você vem numa evolução que o seu crescimento, você está ajudando um monte de gente que te segue, milhares de pessoas que te seguem, milhares de pessoas que te admiram. Você, cada dia que passa, transformando numa mulher exemplo de luta, de garra, determinação, não só na palavra trabalho, a dedicação, mas no amor, sim, no lado espiritual, né? Isso é muito importante. Aproveitando isso, eu quero que você, para essa câmera aqui, você passe uma mensagem. A sua entrevista foi uma mensagem o tempo todo, mas uma especial para quem está te vendo em casa. Eu acredito que o principal é a gente acreditar na gente, porque tudo só dá certo a partir disso, a partir do momento que a gente acredita no nosso potencial, na nossa força. Então, quem estiver assistindo a gente, não se deixe levar pela opinião dos outros, pelo que as pessoas estão pensando de você. Acredite em você. Principalmente porque você é filho do Criador, filho de Deus. Então, só por isso, você já é amado, querido e perfeito aos olhos de Deus. Então, gente, vamos correr atrás, que está tudo certo. E, tem dias difíceis, que a gente chora, mas depois a gente levanta e segue em frente. Segue o bonde, porque essa jornada aqui é maravilhosa. E a gente não sabe quando acaba.
Então vamos aproveitar. Ai, Lara. Quando eu falo da emoção, ela vem do coração. Tudo isso que está acontecendo, a gente reencontrar depois de tanto tempo, nesse bate-papo, nessa entrega, nessa amizade sincera, ela é importante para você, importante para mim, importante para todos que estão aqui dentro da televisão, a nossa produção, a direção, todos nós, mas para quem está em casa. Sim. Essa mensagem de acreditar, de que você tem que acreditar em você. Sim. Obrigado. Obrigado, mas muito obrigado mesmo. Peço a Deus que continue te protegendo, fazendo isso que você continue fazendo o que você está fazendo, porque você está trazendo vida para a gente. Que bom, eu fico feliz demais, bom demais esse nosso encontro. E foi uma delícia nosso papo, pena que é tão rápido. É rápido demais. A gente precisa de mais programas para poder, né? Não, a gente precisa, sabe o quê? É sair para botar o papo em dia. É tá, isso que a gente nós vamos combinar. Já fala com o Roberto que a gente vai Vamos marcar um jantar. Vamos. Pronto. Combinado. Valeu. Daqui a pouquinho a gente volta para o próximo bloco, que o programa está demais. Voltamos com o Horário da Lei com o Dr. Luiz. Sempre um prazer, meu amigo Juquinha. Muito. O que a gente tem para hoje aí, Dr. Luiz? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema recente que está em discussão aí no Congresso Nacional, que é a reforma eleitoral e, em especial, o Código Eleitoral. O que acontece? A legislação eleitoral ela é muito complexa, tem uma série de resoluções que o TSE edita sempre no ano anterior às eleições e, eventualmente, às vezes, no ano das eleições. E a gente sempre fala, no âmbito do direito eleitoral, que todo ano que antecede o ano eleitoral, como vai ser o ano que vem, tem uma reforma eleitoral. Então, isso é normal, isso é natural dentro do direito eleitoral, em especial nesse período, porque nós temos que respeitar o previsto na Constituição, que é o princípio da anterioridade, em especial o princípio da anualidade. Ou seja, a lei eleitoral, para ela valer para a eleição subsequente, ela precisa ser aprovada com um ano de antecedência. E por isso que essa discussão está ocorrendo nesse ano, e nesse ano em específico, no ano de 2021, eles resolveram estender um pouco mais essa discussão, levando ela também para o Código Eleitoral. E o que é o Código Eleitoral? É uma série de leis, uma série de artigos, né, que está resumindo a legislação eleitoral, bem como para evitar que sejam editadas várias resoluções pelo TSE. Inclusive, uma das críticas que se faz a essa proposta de Código Eleitoral que está sendo apresentada pelo Congresso Nacional. Em especial também porque, pela essa proposta, a fiscalização das prestações de contas dos partidos políticos ela vai se tornar mais dificultosa. Vai deixar de ser um processo judicial, como é atualmente, o processo de prestação de contas, vai passar a ser um processo administrativo. E isso impacta ali também na aplicação de penalidades para os partidos que fazem aplicação irregular de recursos do fundo eleitoral, que, lembrando a todos, é dinheiro público. Assim como o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são destinados aos candidatos no período das eleições, o fundo partidário, famoso fundo partidário, é dinheiro público que é destinado aos partidos. E pela essa proposta do Código Eleitoral, essa fiscalização ela vai ficar comprometida. Tá? Então é uma das grandes críticas que se faz ao Código Eleitoral. Fora o Código Eleitoral, nós temos aí a reforma eleitoral. Recentemente tivemos a discussão em relação ao voto impresso, que foi derrubado pelo Congresso Nacional, mas temos aí o retorno das coligações, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, vai entrar em pauta no Senado. Outro tema polêmico são a cota de cadeiras, cota de gênero de cadeiras, ou seja, uma cota para as mulheres, não só cota para a candidatura, mas também uma cota de cadeiras. O que eles pensam é que até 2030 o percentual de cadeiras que devem ser ocupadas por mulheres possa chegar até 30%. Então, assim, é um tema polêmico também, vai entrar em pauta na Câmara, já foi aprovado no Senado. Enfim, tem uma série de medidas aí que vão ser discutidas até agora no início do mês de outubro.
e para entrar em vigor para as eleições do ano que vem. Tá? Então, é sempre importante acompanhar esse debate, tanto na Câmara quanto no Senado, para que a gente possa, de fato, saber quais regras vão valer para as eleições do ano que vem. Tá? Obrigado a todos. Demais. Informação que a gente vai continuar. Sabe, doutor Luiz, até estava o senhor falando aí sobre esse assunto que é importante. A gente voltar um outro dia para um tempo maior para a gente conversar sobre isso. Tem muita coisa para falar. O ano que vem, eu acho que tem muita coisa para a gente dar informação, né? É verdade. Muito legal. Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer. Daqui a pouquinho eu volto para o próximo bloco. Valeu, doutor Luiz. Valeu. Chegamos ao final do programa. Quero fazer um convite para vocês, entrar em contato com a gente aqui através das nossas redes sociais. Manda alguma coisa, vamos bater um papo, vamos conversando, vamos estreitar mais aí, né, esse nosso relacionamento. Uma boa semana para todos vocês e até domingo que vem, se Deus quiser e Ele quer, com um horário nobre com Juquinha.